Hoje é quinta-feira, dia de estreias nos cinemas, e o Jarléo Barbosa, especialista no assunto, veio para contar pra gente as novidades da telona depois daquela super estreia da semana passada, né? Os Vingadores, que ocupou ali a maior parte das salas de exibição, hein, Jarléo? Boa tarde. Sobrou alguma sala para algum filme novo chegar? Boa tarde, Michel. Pois é, já adianto que não são muitas novidades, a gente tem apenas uma estreia no cinema comercial e uma no cinema alternativo, né, no circuito alternativo. Vamos falar primeiro dessa estreia nos cinemas comerciais, que é o filme Tudo o que Tivemos, que é um filme americano cujo a classificação indicativa é de 12 anos e conta a história de uma mulher na sua meia-idade que volta para casa com a sua filha adolescente porque a mãe dela, num dia de neve, simplesmente acordou e saiu andando de casa sem rumo. A partir disso, a família descobre que a mãe está com Alzheimer. Então, essa família se reencontra, o irmão, a irmã, a neta, para lidar com essa doença da mãe e acabam tendo que lidar com várias questões de família. É o pai, ranzinza, mas que é um ótimo companheiro para a mãe. É o irmão com quem a personagem principal, que é a Hilary Swank, tem alguns problemas. Então, assim, a doença da mãe é um gatilho para a família voltar a conviver. Sabe, assim, bem casos de família, mesmo uma coisa bem real. Assim. E aí eles passam a lidar com essa doença da mãe, revivendo algumas questões de infância, porque a mãe também não tem muita mais noção se eles são adultos, se eles são crianças e tal. É um filme bastante emocionante, assim, que trata do Alzheimer para falar de uma questão familiar. É um filminho para chorar. Exatamente. Eu já até percebi aí. Se não quer chorar, gente, pula para outra opção. O próximo filme também dá para chorar, mas é mais triste, na verdade, que é o filme Um Elefante Sentado Quieto. Tem um título diferente, eu vou explicar por que desse título. É um filme chinês e é um que a gente chama de filme coral. O que é um filme coral? É quando ele tem muitas vozes, assim, ele tem muitas histórias que são contadas separadamente e em dado momento essas vozes se unem, formando uma espécie de coral narrativo. Então eu vou falar um pouco das histórias. Meio complexo de entender, já, Léo? Não, as histórias individualmente são simples de entender e depois você vai vendo que elas vão circulando. Tem a história de um garoto de 16 anos que se envolve numa briga de escola e provoca um acidente com o colega. Tem a história de uma menina que está em apuro por causa de um vazamento de um vídeo íntimo na escola. Tem um avô que sofre a pressão por abandonar o próprio lar e ir para um asilo. E tem um cara que está tendo um caso com a mulher de seu melhor amigo e quando o caso é colocado público, ele se suicida. Então são várias histórias bastante dramáticas. Elas chegam a se interligar? Aí elas vão se interligando no decorrer do filme até se interligar de uma maneira completa. E enquanto as histórias vão se desenvolvendo, eles ouvem falar que numa cidade vizinha, a cidade de Manzuli, tem um elefante lá que só fica sentado, quieto. E aí eles ficam refletindo durante o filme todo, assim, esse elefante está sentado porque ele não consegue sair ou porque ele gosta de ficar ali sentado. Então, na verdade, é uma metáfora do estágio de vida de todas essas pessoas que se sentem paralisados. Simbologia. Que se sentem pesados e paralisados dentro da sua própria vida. E a discussão é, estamos parados porque queremos ou estamos parados porque essa é a nossa condição? Né? Então esse é um filme que está em cartaz lá no Cine Cultura, que é na Praça Cívica, ali no prédio da Marieta Teles, que é o nosso circuito independente de cinema aqui em Goiânia, né? Mas como a Michelle falou no início aqui do nosso quadro, a maioria das salas ocupadas pelo Vingadores Ultimato. Você que tentou ir no cinema sabe que está difícil de conseguir ingresso assim, para entrar no filme. E eu trago aqui alguns dados dessa primeira semana do Vingadores em cartaz. Simplesmente o lucro mundial do filme foi de 1,2 bilhões de dólares. A maior bilheteria da história, assim, por enquanto, uma estreia? Sim, é a maior estreia da história. Superou o passado, que também era Vingadores, que era de 600 milhões de dólares. Então já superou, já pagou o filme, já teve lucro, 4,7 bilhões de reais. E uma coisa interessante era, quem vinha em primeiro lugar aqui nos cinemas do Brasil era o De Pernas pro Ar. Né? Já estava com 1,3 milhões de telespectadores, mas aí essa semana que o Vingadores entrou em cartaz, Vingadores no Brasil fez 5,6 milhões. Uau. E o De Pernas pro Ar fez 122 mil.
Cara, ô Jarléo, é uma coisa estratosférica. Né? E assim, a forma como a gente estava até conversando aqui antes do jornal entrar no ar sobre essa questão de como os apaixonados, aficionados aí pela Marvel, por tudo que eles produzem, já vão pro cinema, assim, fazem festa na hora que o filme está passando, gritam, bate palma, vai com roupa, cosplay, não sei o que, é uma loucura. Eu até recomendo evento. Exatamente, quem quiser assistir o filme com mais calma, vá daqui umas 2 semanas, que vai estar mais vazio, porque por enquanto é torcida. Outros dados, só no Brasil, 101 milhões de reais o filme arrecadou, uma média de 7.844 espectadores por sala. Além disso, só para finalizar, o valor dobrou o último recorde mundial, como a gente falou, que era dos Vingadores, né? Então tem tudo aí para bater recordes e recordes e recordes. E nem entrou o nosso dinheiro ainda, você já viu? Não, ainda não. Eu também não, nem entrou o nosso ainda, vão ganhar muito dinheiro ainda. Obrigada, Jarléo. Eu que agradeço, até semana que vem. Até semana que vem. E olha só.